parte e vamos falar um pouco sobre direção, que é provavelmente o que está mais ligado ao roteiro, né? Na verdade, com tudo, né? O diretor é o cara que vai entender toda a obra, entender todo o contexto, para conseguir chegar ao resultado final. Ele precisa ter basicamente domínio de tudo. Entender o roteiro, o que é essa história, o que ela está contando, qual que é a proposta dela. Por incrível que pareça, muitos diretores não têm contato com o roteirista dentro da indústria. Então, algumas vezes, a proposta do roteirista não é a mesma proposta do diretor. Ele precisa entender de fotografia muito bem. Stanley Kubrick, por exemplo, é o mestre nessa arte. Ele tinha noção de proporção, de profundidade, todas as coisas técnicas na questão cinematográfica, na questão de fotografia, ele tinha um domínio absurdo, assim, né? Ele era muito técnico, ele era um cara muito técnico. Direção de arte, você precisa ter noção das cores, como que elas influenciam na sua cena, como que a percepção de, por exemplo, você ter um ambiente vermelho pode trazer um ambiente de conflito, ou um ambiente verde pode trazer um ar de calmaria, né? O mar, por exemplo, se você filmar cenas à praia, geralmente essas cenas vão ser uma cena muito passada em calmaria, por exemplo, né? Porque é a sensação que o mar às vezes o mar e o som do mar transmite. Então ele tem que ter um domínio também da edição, inclusive da edição. Aí sim, o filme Amnésia, que o diretor conseguiu fazer, construiu o filme do começo para o final, e a partir da edição ele apresentou o filme do final para o começo, para dar uma estranheza. Então essa noção de como que influencia a edição também no produto final é bom para o diretor, para ele trazer respostas mais relevantes para o produto final dele, para o filme final dele. E aí, direção, é difícil você falar que tem alguma coisa precisa em cima da direção, porque diretores eles divergem muito de pensamento, de criatividade, de habilidades artísticas. Eu preciso até da minha listinha, porque são inúmeros. Por exemplo, dois que vão divergir não só de gênero, como também vão divergir de estilos muito grandes. Tarantino e Miyazaki. Miyazaki é um diretor do estúdio Ghibli, é um diretor de estúdio, um diretor de animação. Ele fez Totoro, Viagem de Chihiro. Tarantino é bem mais famoso na nossa mídia. Os Oito Odiados, o Django, Kill Bill e lista extensa. Mas Tarantino, por exemplo, é muito mais de falar com diálogos, conversar com o espectador através de diálogos. Enquanto Miyazaki ele conversa com o espectador através do silêncio. E é muito fantástico o trabalho do Miyazaki, porque ele diverge muito com a indústria hollywoodiana e porque ele não trabalha as coisas com pressa. Ele tem momentos em que você tem tensão, você tem aquele momento da aventura, em que tem um acrescentar de situações que te envolvem, que vão te deixar alucinado naquele momento. Mas ele tem muitos momentos pacíficos, de cotidiano, das coisas se desenvolvendo com calma, apreciar o momento, apreciar a paisagem, apreciar o momento. E você entender como ele trabalha isso, e você talvez conseguir trazer, seriam pontos incríveis, que esses momentos simples do Miyazaki são maravilhosos. Já Tarantino é um cara de diálogos, ele tem diálogos absurdos, ele tem diálogos inteligentíssimos. Ele constrói todas as características que ele precisa do personagem sem entrar no assunto sem os personagens falarem que eles são. Se vocês assistirem Reservoir Dogs, alguém lembra o nome em português? Reservoir Dogs? Cães de Aluguel? Cães de Aluguel, isso mesmo. A cena inicial, a cena de abertura em que eles estão discutindo sobre uma música da Madonna, que a câmera vai rodando através deles, vai rodando ao entorno deles, já apresenta de início quem que é o traidor
do filme, quem que vai fazer a traição dentro daquele grupo, quem que vai trair o grupo. E as características dos outros personagens. Uma discussão boba sobre uma música da Madonna. Ele já apresenta toda essa situação. Você vai entender só no final, lógico, que aí você vai realmente entender o que aconteceu naquela cena inicial. Mas ele já desenvolve todas as características a partir de uma cena de cotidiano, através do uso do diálogos. Ele desenvolve isso muito. Em Django, você tem cenas extremamente poéticas desenvolvidas através do diálogo. E a ação, né? O Django, novamente, né? O Tarantino, totalmente diferente do Miyazaki. Né? O Miyazaki tem a ideia da calmaria e Tarantino é o cara da tensão, né? Dos estragos, do mostrar sangue, mostrar etc. Né? O Tarantino é muito bom em trabalhar nisso e ele trabalha de uma forma bem artística, por incrível que pareça, né? Você pega alguns diretores que eles trabalham no gore e aí fica muito o sangue pelo sangue, a tragédia pela tragédia, e você não vê profundidade ou beleza de cena dentro daquilo. O Tarantino, por mais estranho que possa soar isso, ele consegue fazer isso de uma forma bem feita. Você tem, por exemplo, uma menina, nossa senhora, uma mulher fantástica, uma diretora maravilhosa, que é a Sofia Coppola, que ela tem uma habilidade de desenvolver tanto a direção de arte quanto a direção de fotografia. E ela na verdade, a direção de fotografia dela envolve profundamente a direção de arte. Você vê os filmes de Sofia Coppola, todos têm uma coloração muito intensa e muito harmônica. Você consegue entender o que o personagem está vivendo simplesmente de olhar a paisagem, simplesmente de olhar o fundo do personagem. Her, que é um dos filmes dela, é um filme extremamente que vai falar sobre amor, né? Amor cibernético, etc. Mas, na verdade, conflitos humanos. E você vê, cara, é maravilhoso os trabalhos dela. Parecem realmente, não só parecem, como são baseados em revistas de moda, do meio fashion, com quem ela trabalhou. Desenvolveu muito o trabalho dela no início do mundo fashion. Depois ela foi trabalhar com o cinema e tem uma habilidade de contar histórias, e conta histórias maravilhosas, histórias que envolvem muito mais o emocional e ao mesmo tempo não são aquelas que rasgam o personagem, né? São aquelas que você vai passar algum momento na sua vida, de repente. Só que ela está colocando isso de momentos e maneiras inusitadas. Trabalho, eu gosto até mais do que o do pai dela, né? O Coppola pai. Esse é interessante. Esse é um diretor de comédia, que é outro estilo também muito bem diferente. Ele é ficção e comédia, basicamente, que é o Edgar Wright. Ele, uma das obras mais conhecidas, principalmente pela cultura nerd, é Scott Pilgrim. E também é um trabalho de direção de edição. Ele já construiu o filme dele pensando na edição, pensando full time na edição, porque você de repente tem um personagem que vira e ele tá olhando para uma pessoa, ele vira inventando uma desculpa para outra pessoa em outro cenário. Isso só no corte do filme, isso só na fotografia, porque ele já estava pensando já como ia produzir isso na edição. Muitas cenas dentro desse filme você vai ver onomatopeias ou elementos gráficos que vão estar desenvolvidos para apoiar o personagem naquela cena. Então, eu acho um trabalho bem curioso você ver um diretor que pensou muito do projeto já direcionado para a fotografia. É diferente, por exemplo, de você pegar alguns filmes de ficção maiores, que você vai ter muitos efeitos técnicos, e lógico, os atores vão atuar pensando nesses efeitos técnicos, do que um filme pensado na edição. Ou seja, a fotografia tem que acompanhar os cortes que vão ser finalizados, porque senão você não vai conseguir fazer aquela cena funcionar. Elas precisam estar precisas na hora da gravação. E ele tem outros trabalhos de comédia, até alguns não tanto de comédia,
mais dramas, assim, tem alguns poucos dramas, mas via de regra o viés dele é muito nessa área da comédia. Aí eu já comentei até com vocês, né, do José Padilha, ele, que é um nosso diretor mais documentarista. Ele tem esse viés documentarista dentro da ficção. Ele quer denunciar alguma coisa dentro do sistema, uma funcionalidade corrupta, coisas que ele coloca em falas de personagem. Ele faz muito documentários narrativos, então é por isso que você muitas vezes presente narrações longas dentro dos filmes dele. Se vocês verem Robocop, o que ele dirigiu, você vai ver que tem cenas... tem um apresentador de telejornal e ele coloca a necessidade de falar do Padilha, de explicar o que ele quer passar naquele filme. Então essa é a característica do personagem do Padilha. Ele precisa se expressar e se expressar com palavras, e ele precisa ser um pouco mais direto nos assuntos. É por isso, inclusive, que vocês vão encontrar no Tropa de Elite 2 um texto enorme no final do filme com o Capitão Nascimento, mas enorme. Cheguei no momento que eu falei, não, esse momento agora para. Não, esse momento agora para. Porque não parar. Isso é a frustração dele do Tropa de Elite 1, tá, gente? Que eu comentei um pouco mais cedo. Ele tentou transmitir uma coisa que ele não conseguiu no primeiro filme. Ele fez o segundo filme exatamente para transmitir o que ele precisava. Por isso não temos uma trilogia. Ele já conseguiu falar o que ele precisava no segundo filme. E aí outro diretor só que eu queria comentar por exemplo, também um que trabalha muito com a direção de arte. E acho que também tem, além de ser o próprio ator, que é o Selton Mello, não temos muitos filmes dele, temos 2 filmes dele. O Palhaço, tem um filme que ele é um italiano, e agora eu esqueci o nome do filme. Mas que não são filmes grandes, né? Passaram... O Palhaço foi mais conhecido, mas o outro filme dele não foi tão bem divulgado, mas também é um filme muito... Ele já é um cara melancólico, ele trabalha muito bem a intensidade das cores, da luz, da cena, e como ele também atua, ele cria filmes muito mais introspectivos. E aí entra uma característica que, na verdade, é bem interessante, que todos os diretores deveriam, pelo menos, ter um conhecimento mais aprofundado. Essa é uma das características que todo diretor deve ter um conhecimento mais aprofundado, que é a direção de atores. Por quê? Fotografia. Você vai ter um diretor de fotografia para te acompanhar. Então você vai fazer uma parte do trabalho, ele vai te ajudar nessa parte do trabalho, vocês vão fazer uma construção em conjunto, né? 2 pensamentos que vão se unir para um produto final. Direção de artes. Você vai ter um diretor de artes também te apoiando. Então você vai ter quem faça os cenários, você vai ter quem faça a paleta de cores. Não é que você não vai fazer isso, você também pode participar desse processo criativo. Mas quem vai precisar desse viés de conhecimento mais detalhado, possivelmente, vai ser esses diretores, o de fotografia e o de direção de arte. Eles precisam ter um maior domínio também para apresentarem para o diretor novas propostas, novas coisas que complementem a ideia inicial. Novamente, cinema é um trabalho conjunto, não é um trabalho individual. Você não pode só achar que você vai ser o diretor, que você vai fazer a fotografia, vai fazer primeiro, que você vai enlouquecer se fizer isso. É muito trabalhoso, é um trabalho muito extensivo, você detalhar todas essas questões de fotografia e de artes. E porque você não vai dar atenção aos que precisam mais de você, que são os atores. Porque eles vão ser o porta-voz dos personagens. O porta-voz dos personagens, os personagens são o porta-voz da história. Aquele que vai levar o tema, que vai levar o final, do que você quer realmente falar. Então o trabalho da direção é entender profundamente
mais profundamente, vamos dizer assim, porque não tem diretores, às vezes os diretores eles confiam muito nos atores e alguns diretores eles dão esse trabalho mais de cuidar dos atores pro assistente de direção, que vai trabalhar um pouco mais, né, a atuação deles, mas o diretor é bom que ele entenda bastante de como falar com os atores, porque é o que vai ajudar o cara a fazer uma cena mais intensa, mais natural. A gente tem uma divisão muito grande no Brasil, por exemplo, de teatro, novela e cinema. Na novela e no teatro, alguns atores fazem trabalhos parecidos, né? Um sai de um de outro. E o cinema, você tenta trazer uma coisa mais natural. E tem muitos vícios que você percebe de pessoas que vieram direto do teatro, que você vai ter que trabalhar de algumas formas para que esses vícios diminuam, porque o ator do teatro está atrás de um palco, necessitando que o cara que está na última cadeira entenda o que ele está fazendo, o que ele está fazendo, como ele está agindo e reagindo. No cinema, você tem só a pessoa da frente, você não tem a pessoa da frente, na verdade, você não está apresentando para ninguém, né? As pessoas já estão em conjunto para apresentarem você, né? Você não tem a necessidade do esforço, você tem a necessidade do ser. E apesar das técnicas de atuação serem muito semelhantes, na verdade são idênticas. É o meio mesmo que vai definir o que o ator de teatro está fazendo, o que o ator de cinema está fazendo. E ele vai ter que aprender, o ator mesmo, vai ter que também estudar e entender melhor como trabalhar com essas duas mídias totalmente diferentes. Próximas e diferentes, né? É interessante observar. O método que eu aprendi para trabalhar melhor com os atores foi o método do Stanislavski pós-revisão. O Stanislavski trouxe uma proposta inicial que era muito sobre as suas experiências, você tentar trazer suas experiências pessoais, usar a imaginação e levar isso em cena. Então, por exemplo, como eu me sentiria se meu pai estivesse morrendo, como eu me sentiria se minha mãe estivesse morrendo agora. E aí como eu trago isso para o palco, como eu trago isso para a cena. Pós-revisão, o pensamento mudou consideravelmente. Inclusive, outras escolas muito boas se formaram a partir desse. Quem trabalhou muito com isso, só preciso lembrar esses dois nomes, Meissner e Adler, técnica de Meissner e acho que Angela Adler, trabalharam melhor essa pós-revisão, que é realmente o processo imaginativo do ator. Pensem vocês, a gente acabou de falar de roteiro. Toda a estrutura imagética, pessoal, interpessoal, coisas que estão dentro de cena, coisas que não estão dentro de cena, que vão formar um personagem. Tudo isso a gente consegue construir toda uma empatia. Essa empatia é basicamente o ator estudar novamente, reestudar toda essa estrutura, acrescentar o que ele tem para acrescentar, e o ator tem um poder imaginativo muito forte, e trazer essa imaginação para o real. Como isso funciona? Um dos métodos que eu gostei muito de trabalhar foi o seguinte: a gente deu primeiramente um roteiro na mão deles, eles deram uma lida, depois que eles deram uma lida, a gente teve uma conversa, explicou mais ou menos o conceito de cada personagem, e aí eles pegaram esse personagem e montaram uma história de vida desse personagem, né? E como eu falei do Fernando Pessoa, ele construiu muito dos outros autores, né? Ele inventou alguns outros autores e criou até o horóscopo, né? O mapa astral deles. Os atores vão fazer isso. Quem é esse personagem? Quem é o pai da mãe dele? E eles vão colocar já em primeira pessoa, porque eles já são esse personagem, né? Nesse momento que eles pegam o roteiro, eles já são esse personagem.
Então eles constroem todo o entendimento que eles mesmos têm, de experiências pessoais, não exatamente motivos pessoais, mas de conhecimentos pessoais. Então eu sei que eu nunca fui para a guerra, mas eu sei que se eu for para a guerra, eu posso estar muito assustado. Só que eu preciso mostrar valentia perante os meus soldados, perante os meus comandados, de repente. E eu sei que eu e eles vamos morrer dentro de uma guerra. E como eu incentivo esse pessoal, mesmo eu com meu medo interno? É o ator que vai fazer o que o roteiro não vai falar. Porque ele precisa entender isso para conseguir agir e reagir. Porque depois dessa construção mais freudiana, mais psicanalítica, é um momento em que, e assim, por exemplo, séries não permitem tanto tempo para ser estudada essa parte. Por isso você vê um desenvolvimento muito grande dos personagens depois de algum tempo em que a série está sendo rodada, porque eles entenderam melhor os personagens. Mas se o autor tem essa possibilidade de fazer isso antes, ele consegue entender melhor esse personagem e agir melhor com esse personagem. E aí a gente passa para os ensaios, propriamente ditos, quando vai ter algumas conversas de como você entendeu. Eu tive uma experiência fantástica, inclusive, com uma atriz. Ela é uma personagem que tinha ela criou uma dualidade sexual. Era para ser só uma amiga que ia conversar com outra amiga, ia ler um bule de chá, né, a sorte do bule de chá. Mas ela acabou criando, sem outra atriz saber, uma dualidade sexual. E isso, curiosamente, ficou um pouco explícito dentro das cenas. Não totalmente explícito, você poderia levar muito isso a dúvida, mas ela conseguiu trazer isso, gerar essa dúvida, né, dentro da pequena briguinha que ocorreu por causa de uma leitura de sorte. Então entregar isso para os atores é muito divertido, porque eles realmente trazem coisas maravilhosas para acrescentar. Voltando a tá. Tem algumas pessoas que falam que tem que fazer várias e várias leituras para o autor decorar melhor o texto. Tem outras que falam, não deixa o autor para o texto, vamos criar cena. De qualquer forma, a ideia geral é que o ator não decore o texto mesmo. Não decore palavra a palavra, ele precisa entender muito bem o roteiro. Se ele precisa entender um pouco melhor como esse ator, como esse personagem fala, se ele precisa rever um pouco mais a fala, ou se ele precisa rever um pouco menos a fala, não importa. O importante é que ele não decore, porque senão o texto não vai ficar fluido na boca dele. Ele está construindo uma pessoa. Essa pessoa tem trejeitos. Às vezes esses trejeitos não vão estar explícitos. São pequenos detalhes minuciosos que não vão estar dentro do roteiro e que ele vai estar podendo construir. E se ele está construindo, essa reação de braços, de movimentos de pé, de velocidade de fala, de respiração, se a pessoa, por exemplo, é mais empinada, se a pessoa é mais cabisbaixa, todos esses pequenos detalhes, eles vão influenciar em como você vai falar. E como essas palavras vão sair da sua boca e quais palavras vão sair da sua boca. Se o cara é um pouco mais introvertido, mais quietinho, ele pode falar, ele pode ter uma fala: olá, tudo bem? Estou com dificuldades de te ouvir. Vamos dizer que essa oi, tudo bem? Então começa a gaguejar porque é muito introvertido, não quer que a pessoa, né, se sinta mal porque ele não está ouvindo. Então é muito diferente dos dois, que vai ser, né, essa construção. Então, decorar palavra por palavra não vai ajudar o ator a construir um personagem melhor. Ele precisa que o personagem fale do jeito dele, ele precisa que o personagem use gírias, ele precisa que ele saia um pouco, às vezes, do ambiente formal que foi construído num roteiro. E para isso existe realmente essa técnica de vamos fazer apenas uma leitura, ninguém decorou nada, e a gente vai fazer essa cena no improviso. Vocês entenderam o que o diretor vai fazer, né? Vocês entenderam o contexto da cena, o que a gente tentou construir dentro dessa cena. Então eu preciso que vocês façam isso agora.
E aí, com uma leitura, vocês não vão ter os atores não vão ter decorado. E aí, essa cena vai sair truncada. 1, 2 vezes, 3, 4 vezes, 5, 6, 7, 8. Porque isso a gente não está dentro da gravação. A gente está dentro do ensaio. Errar é fundamental para entender. E aí, a partir de um certo momento, essa cena flui. Os personagens já entenderam o que um está mostrando para o outro, o que um está dando para o outro, o que um está recebendo do outro. Então, eles entendendo essa cena, essa repetição, tanto personagem quanto ator vão fluir de uma maneira constante. Como eu falei, em séries você não tem tanto tempo de construir personagens, então técnicas de ações e repetições são importantes. Inclusive aqui o Meisner, é difícil, é de uma escola americana, tanto as duas escolas são americanas. Depois que se construíram um pouco mais a partir de Stanislavski. Mas o Meisner, essa técnica de Meisner é usada muito dentro das séries, porque ele não fala tanto da construção psicológica do personagem, mas ele fala bastante da construção de como o personagem se movimenta, e a partir das repetições também como ele fala, que ele dá vida para o personagem. Você tem que fazer até que ficar natural. Só que como vamos desenvolver isso dentro de uma ação em que o cara está desesperado, chorando? Não dá. Ele precisa entender o que o personagem está sentindo naquele momento, mas se ele se descabelar toda vez que ele vai fazer essa cena, vai chegar um momento em que na hora da gravação ele simplesmente vai fazer isso de uma maneira quase mecânica. Então é necessário também ter esse cuidado de algumas cenas você fazer o ator entender, mas deixar para que isso flua sentimentalmente dentro da gravação. Um outro exemplo que eu vivenciei foi isso, né? Tivemos 2 takes. No primeiro trabalho da assistente de direção que estava comigo, ela também estava assistente de direção nesse filme, só que ela trabalhava melhor com os atores, eu cuidava mais da parte técnica. E ela conseguiu fazer a atriz, que eu falei para vocês, né? Buscar o atalho da imaginação do que ela construiu, né? A gente tinha noção do que eles construíram dentro do desenvolvimento do personagem deles. Então ela pegou toda aquela história que a atriz construiu, ela já estava envolvida com a imaginação do que ela criou, daquele personagem, então ela começou a bater nos gatilhos que ela tinha construído para a personagem. Então ela falou sobre a mãe dela, sobre como que aconteceria se ela simplesmente tivesse morrido, como ficaria a mãe dela, como ficaria o bicho de estimação dela, né? Porque esses ativos, a pessoa às vezes não constrói sozinha pelo desespero próprio, mas pelo desespero do que pode causar a outras pessoas. Então, a partir desses gatilhos, ela ficou desesperada. Quando bateu cena na ação, ela correu chorando. Num estado de caos totalmente verídico. Eu fiquei assustado, porque a pessoa da equipe toda ficou meio sem respirar naquele momento. Essas coisas acontecem, é divertidíssimo. Porque ela conseguiu construir naquele momento. No segundo take, precisou pegar alguns outros detalhes, ela já não construiu tudo isso, já não construiu toda essa antecipação. Fluiu para as necessidades do que precisava de corte naquele momento, mas não fluiu da mesma maneira com o potencial que tinha também. Outra cena também que foi um caso bem parecido. A atriz se aprofundou tanto no personagem, tanto que ela teve uma crise de choro a partir do momento depois do corte. Ela teve uma crise de choro na cena e ela não conseguiu parar depois do corte. Tamanho foi o envolvimento que os atores esse envolvimento que os atores têm com o personagem. A imaginação e a entrega que eles têm de empatia a criar essa pessoa, esse ser humano. É um processo que eu digo que é basicamente um processo hipnótico. Né? Você tem
se você vê hipnotismo de festa, né? As pessoas colocam provocações, colocam gatilhos em você para que você reaja de determinadas maneiras. O ator ele constrói toda uma ambientação para ele entender como processar, para ele mesmo induzir ele a crença e a ação desse personagem. Você vê muitos atores tipo, que fazem personagens pesados assim, com dificuldades enormes de às vezes sair do personagem. Tive um professor que ele fez um personagem que ele tinha uma veia nazista. Ele falou que era terrível de finalização do dia de set, porque para ele largar parecia que o peso daquele personagem era denso demais, era ruim demais, era uma sensação horrível, uma sensação de ódio que ele tinha que alimentar por muito tempo em cena. Então, o diretor tem que saber esse envolvimento que os personagens têm, que os atores têm com os personagens. E aí ele precisa construir essas cenas. O que o diretor vai apontar? Como que vai funcionar esse improviso? Eu quero que você venha e apague essa luz. Se você vier largado demais, né? A pessoa está preocupada, está largada demais, está andando largado demais para apagar uma luz. Opa. Talvez isso funcione, talvez talvez funcione, talvez não. Mas o diretor é o cara que vai perceber. O ator às vezes ele acha que ele está dentro do envolvimento necessário para aquela cena, mas o diretor está vendo que não. De repente, eu preciso que ele ande de uma maneira largada, mas ele esteja preocupado. Então eu vou atrás do ator falar, por que você está preocupado? Se você já sabe a situação, você pode dizer isso diretamente para ele, ou você pode perguntar direto para o personagem, por que você está preocupado? Ou você está preocupado com alguma coisa, brinca com o personagem, né? Faça ele responder como... Às vezes ele não é um personagem que responde, né? Mas faz o autor tentar se envolver de alguma forma para que ele entenda a necessidade do personagem. Vou dar um exemplo bem bobo: os atores de Harry Potter, Emma Watson, Bert Grint e o próprio Harry, que eu esqueci, Daniel Radcliffe, foram outra curiosidade de bastidores bem clássicas. Foi pedido para eles desenvolverem as características do personagem, né? Foram para falarem sobre esse histórico de personagens, esses ainda criança. Isso que é o mais barato. A Emma Watson apresentou uma papeleta cheia de detalhes. O Daniel Radcliffe, 2 páginas, não lembro dele, tipo coisa pouca, e o Rupert Grint, que era o Ron, nem entregou. E aí você tinha realmente todas essas características dentro dos personagens. A mais estudiosa, o mais vagabundo. Bom, eles inconscientemente eles conseguiram criar isso. Tudo nasce com turma da Mônica aqui também no Brasil, né? Tipo, as crianças não tinham nem que falar direito, elas interagiam. Com criança. Você chegou a assistir o filme? O Lições, o Lobo assistiu também. Lições, eu assisti o anterior. Laços. É incrível. Quem foi o diretor? Daniel Rezende. Daniel Rezende. O Daniel Rezende é um dos editores mais incríveis do Brasil. Aí agora ele inventou dirigir só para humilhar a gente. Mas você vê, muito... Eu não cheguei a assistir esse segundo, mas o Laços é muito visível o momento em que as crianças param de ser personagens e são realmente... Aliás, eles não deixam de ser o personagem, mas eles acrescentam o ser criança. Porque eles saem muito das falas e estão se divertindo, sabe, dentro da cena. Para a criança é muito difícil esse trabalho da atenção, né? De desenvolver a atenção. Então, às vezes pode ficar talvez um pouco artificial. A gente vê em filmes antigos isso, né? Que eles trabalham com crianças, fica muito caricato demais. E o Daniel Rezende ele fez um trabalho maravilhoso que as crianças simplesmente parecem crianças. Então não tem uma turma da Mônica caricata, que é o que eu vejo nos gibis. Eu tenho crianças fazendo bobagem, ao mesmo tempo que eu tenho todo o cenário que foi criado pelo Maurício de Souza.
é uma delícia, esse filme é realmente uma delícia. Nostalgia, quem gosta é fantástico. E isso é realmente muito bom, de as crianças saberem curtir mesmo o que elas são naturalmente. Mas é esse processo imaginativo do ator, né? A gente vai apontar para ele as necessidades e consequências de ações. Então, se eu falar para ele que ele está tenso, ele não vai entender. Porque está tenso, mas está tenso não significa tanta coisa. Estar alegre não significa tanta coisa. Estar feliz não significa tanta coisa. Por que não significa tanta coisa? Porque são estados variáveis. Você está feliz de uma maneira não significa que outra pessoa vai estar feliz da mesma maneira. Você está feliz dentro de uma situação não deixa você feliz em outra situação, da mesma maneira. Numa você vai estar sorrindo, numa você vai estar com um pouquinho mais assim, empinado porque teu ego está feliz. Porque você de repente conseguiu que aquele personagem que estava sendo seu antagonista, de repente levasse uma bronca, vamos dizer assim. Então você está feliz, mas você não pode mostrar felicidade tanto, sabe? E aí você tem que buscar um meio, uma maneira mais simples, uma maneira mais contida de mostrar que o personagem está feliz. Então, de repente, tipo, quando ele está levando a bronca, você leva um sorrisinho bem safado, uma piscadinha de olho, mas na hora que a pessoa que está dando a bronca vira, você está sério, concordando com tudo, esqueci o que Então, estar feliz em diferentes situações são ações totalmente diferentes. Raiva em diferentes situações são raivas totalmente diferentes. Tristeza em situações, amor em determinadas situações são reações totalmente diferentes. Isso também é construído, às vezes, não só pelo ator, mas pela própria cinematografia. O diretor tem que ter uma consciência muito disso. O Edgar, que escreveu o Scott Pilgrim. Edgar Wright. O Edgar Wright, ele não é tão bom em trabalhar com atores. Ele constrói cenas maravilhosas, ele constrói desafios para o personagem, construções cinematográficas para o personagem fantásticas. Mas ele, exatamente por ter uma inteligência muito fantástica em edição, ele trava um pouco os atores dele para que isso funcione melhor para a edição, às vezes mais do que os atores. Scott Pilgrim contra o Mundo é exatamente isso. Os atores são mais travados, as ações e reações deles são mais travadas, porque eles têm marcações muito limitadas. Você limitar muito as marcações do teu ator, então fica aqui, sorria para a câmera, inclina-se para os 90 graus, determinar tanto assim as coisas, você faz o cara fazer mais mecanicamente, porque ele não está envolvido com o personagem. A marcação, ela pode oprimir um pouco o ator. Se é a sua intenção, manda ver. Se você quer que o ator desenvolva mais, prepare a sua equipe de fotografia, porque ele vai causar. O ator geralmente causa, sabe? Sai de marcação, você determina uma cena, né? De um murinho de equipe, sabe? O pessoal um do lado do outro para evitar que o ator entre no errado. Ele como ator consciente entende isso. Ele como personagem tem que ignorar que está toda aquela fileirinha. Então são vários viés de detalhes. Podemos encerrar já? Então, gente, vamos encerrando por aqui. Essa é a primeira aula de quantas? Se o pessoal tem alguma dúvida. Sim, perdão, gente. Eu fiquei preocupado com o tempo. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar algo? Alguma experiência? Eu gostei pra caramba dos exemplos práticos, assim, tipo, às vezes quando tem coisa sobre direção é mais um teórico, só que não tem muito pautado na prática, assim, como funciona. Então, achei bem interessante, assim, as colocações aí que teve. Trabalhar com atores
é preciso muito estudo, preciso muito estudo. Existem jogos teatrais que você vai trabalhar com atores, você vai ter momentos em que você precisa desenvolver relações com os personagens, entre um personagem e outro. No do dia, ele, uma vez que a gente foi gravar, ele fez um trabalho muito legal com os dois atores que a gente tinha em cena, que eles ficavam repetindo, para criar essa relação deles, ficavam repetindo amor, ódio, um pro outro, invertia, né? Às vezes era simultâneo, porque era essa reação que eles tinham realmente, que era era um escritor e uma personagem, e esse autor, como autor, ele maltratava essa personagem, e essa personagem ela só podia existir por causa dele. Então esse conflito foi trabalhado não só de uma maneira freudiana, mas uma maneira física. Elas expressaram sentimentos, expressaram emoções sem toque. Acho que é o primeiro momento sem toque, pelo menos que eu me assim. Sem toque, sem desenvolver, mas também reagindo com o corpo, não só com a voz, mas reagindo com o corpo, porque isso traz também a capacidade do teu cérebro entender que você está sentindo. O corpo, o ator é muito expansivo por causa disso, porque a necessidade de entender o controle que o corpo tem sobre as emoções gera essa facilitação para que ele consiga colocar isso em palco. Ele precisa ser um pouco mais expansivo em movimentos, né? Ele precisa conhecer seu corpo, porque o corpo fala. Então, o corpo fala, o corpo entende e o corpo expressa. Tem um livro muito bom chamado O Corpo Fala, que fala exatamente sobre essa relação do corpo e da intenção. Né? Sim. Então, esse trabalho o ator normalmente diretor, estude de atuação, porque é muito importante para que você vai levar. E a gente no Brasil tem uma realidade muito difícil, né? Nem sempre a gente conta com atores profissionais de anos de carreira, às vezes a gente vai contar, e tem muitos experimentais muito interessantes de não atores, de produções com não atores. Então o diretor, sabendo caminhar esses atores corretamente, ele desenvolve trabalhos fantásticos. Mais alguma coisa? Eu queria saber o nome da página, do perfil que você mostrou ali, que passava o roteiro. Nossa. Importante. Esse PowerPoint você pode disponibilizar depois para eles também, né? Na verdade, vamos disponibilizar o PowerPoint depois. E aí os links estão já diretamente aqui. Acho que é aqui que foi. Foi aqui mesmo. Screenplay. Eu acho que tem uma versão brasileira desse aqui. Mas eu não consegui achar quando eu fiz os slides. Tem, eu também não lembro o nome, mas eu sei que tem. Eu sei que o Gustavo Stockler, ele é youtuber e agora só está fazendo coisa no Instagram. Ele direto ele faz ceninhas e ele coloca no mesmo esquema o roteiro passando embaixo, assim. É bem interessante. Gustavo Stockler, só procurar. É bom pra gente sempre. Referências, né, gente? Cinema é referências. Você pode construir uma história da sua cabeça, sem qualquer necessidade de referências, mas a gente já produziu tanta coisa, já construiu tanta coisa dentro dessa história de produções, que é difícil você até criar uma coisa nova sem que você tenha assistido muita coisa antes. Diferente de quando foi os primórdios mesmo, que era um negócio totalmente experimental, que ninguém tinha noção de nada.
Isso não significa que você precise sempre usar referências de diretores, sempre usar referências cinematográficas. Você pode construir isso a partir da sua imaginação, que logicamente já vai puxar um monte de referências, como você pode puxar também de outras áreas das artes, música, artes plásticas, a fotografia basicamente muito trabalhada com artes plásticas, novamente revistas, né, que nem Sofia Coppola, que utilizou muito trabalho de fotografias em revistas que ela fazia. O que você quiser ajudar, acrescentar no seu próprio trabalho, curtas, pequenos, de produções pequenas, eles te ajudam a ter um estalo, uma ideia de ação, uma ideia, coisa simples de ações e reações que ficam funcionais a uma produção. E por aí vai. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma coisa que vocês esperam? Pode reclamar com o Dinho. Eu queria que o senhor Luiz falasse alguma coisa assim. O Luiz tem um filme, né? Eu estava comentando comigo. O documentário, né, contando a história de Diadema, né, desde 1896, né? Por que 1896? Porque na imigração italiana da Europa para cá, né, na época da libertação dos escravos, entendeu? Eles abandonaram a força de trabalho, né? O negro, que já sabia entender aquele trabalho, e pegou o pessoal da Europa, italiano, espanhol, etc. Então, por isso que eu falei para você, né? Desde 1896, que o meu avô chegou aqui com 18 anos. Ele já sabia ler, escrever e fazer as 4 operações. Já era doutor naquela época. Então, os italianos vieram, eles vieram para cá e a minha família se estabeleceu em Americana, né, no interior. Que era uma região, alô? Não está sentindo, não? Não, pode falar que está saindo. Está saindo aí? Então, eles se localizaram em Americana porque os imigrantes, quando chegavam em São Paulo, né, vinham de navio até o Porto de Santos e iam aí para o Brás, né, a casa do imigrante, e dali os fazendeiros, donos de terra, né, que é o agronegócio hoje, né, entendeu? Eles, por exemplo, se tinha 2 ou 3 famílias de sangue, né, ele procurava dividir. Isso já era a intenção politicamente, porque já tinha eles se unirem em defesa de defender direitos, etc. Né? Entendeu? Isso eu notei depois de muito tempo que eu fiz o documentário, que me veio essa ideia e é uma realidade. Né? E eles fizeram isso também com os negros que chegavam no Brasil. Né? Por exemplo, se tinha 2 irmãos, uma família, ponhava um em cada fazenda, né? De propósito. Então, aí eles, de Americana, vieram para Diadema em 1830, mais ou menos, né? E fundaram uma olaria, porque lá em Americana tinha muitos oleiros, né? Que trabalhavam com barro, e a cerâmica, né? Fazia telha, tijolos, e aqui eles vieram fazer a mesma coisa. E aqui montaram uma olaria própria, porque o italiano, ele já vinha, vamos supor, bem politizado da Europa para cá, né? Ele já era, no ponto de vista político, anarquista, né? E o socialismo veio, acho que um pouco depois, não sei, ou se fundiu tudo junto, né? Mas eles deram dor de cabeça até para o Getúlio Vargas, né? E muitos foram expulsos do Brasil, né? Como que a gente consegue assistir seu filme? Não entendi. Para poder assistir seu filme. Então, esse documentário, nós estamos trabalhando eles, inclusive o Grauter e o Diálogos estão junto nesse trabalho, né? Nós vamos mexer na parte do som. E entrou ruído, né? Ruído mesmo de barulho. Eu fiz uma entrevista do meu pai ali na praça, perto lá da Fábrica de Cultura, e ali tem muito trânsito, né? E um barulhão danado. E na época, eu também não tinha muita noção que precisaria usar um microfone mais direcional, né?
E o Grauter também, que tinha uma puta experiência, mas a gente não tinha recurso. Então, o importante é que saiu, né? Agora nós vamos dar uma mexida, diz o pessoal que já ouviu falar que dá uma boa melhorada, né? E nós vamos relançar novamente na fábrica, do Clara Nunes, etc. Porque vai ficar em toda a biblioteca, já tem uma unidade do CD, né? Do jeito que foi lançado. Em todas as bibliotecas tem já, né? E envolveu aí a questão da emancipação do município, né? Meu pai participou. Então vou encerrando aí, falou, gente? Valeu. Obrigado, seu Luiz. Bom, obrigado, gente, pelo primeiro dia aqui. A gente conversou um pouco sobre o roteiro, desenvolvimento de personagens, sempre muito importante. Desenvolvimento de cenas também ajudam, principalmente com curtas, muito maravilhoso. E desenvolvimento também com os atores, né? A direção pensa bastante sobre os atores, pensa como um todo, o projeto todo é da direção, o projeto artístico final é da direção, mais que o projeto físico seja da produção. É outro debate, não entra nisso, mas o projeto artístico todo é pensado pela direção, mas a direção precisa pensar bastante nos atores, que eles são essa porta-voz, eles são a porta-voz dessa mensagem. Muito obrigado a todos, espero vocês na próxima aula, não estarei, mas esperei vocês novamente, e é isso aí. Muito obrigado. Só uma colocação, o diretor então deveria ser também um ator? Seria Não, seria bom necessariamente. que fosse, talvez? É bom ele entender é bom ele entender da atuação, é bom entender o que os atores passam, como trabalhar com eles, o que fazer para eles chegarem à necessidade deles. Se ele for ator ou não, é um pouco indiferente. O trabalho do ator, ele precisa ser o trabalho do ator. É bom que ele não seja ator, porque senão ele vai se envolver demais, vai evitar com mais do Bom, só para a gente finalizar então, né? Pessoal aí que está acompanhando a gravação, que está acompanhando a live, que não pôde estar presente, né? Se ainda tiver interesse em estar vindo assistir as aulas presencialmente, entre em contato comigo, né? No Instagram di.scapino, me manda uma mensagem inbox, a gente pode tentar dar um jeito de trazer vocês aí para assistir presencialmente. Então teremos agora mais 4 aulas. A próxima aula a gente vai ter aula, vamos conversar um pouquinho sobre produção, né, e como fazer cinema com amigos. Então vamos trazer aqui 2 professoras, que é a Renata e a Lili. Então a Lili vai falar sobre produção e a Renata vai falar sobre esse cinema que ele pode acontecer independente da questão financeira, né, colocar assim. Tá bom? Então até a próxima aula. Obrigado por hoje e a gente se vê. Tchau, tchau. Pessoal, tem café ainda, podem ficar à vontade. Obrigado por hoje. Obrigadão. Aí, na próxima... próximo presencial também. Né? todos vão ser presenciais, tá? Bom. Aí, minha impressora quebrou, eu mandei arrumar. Aí, próxima aula, cada aula vai ter um negocinho para vocês assinarem, que é a parte da presença, né? Aí depois eu passo para vocês sobre essa aula aqui. Tá bom? Certo. Obrigado, gente. Obrigadão, falou. Valeu por trabalhar, né? Tchau.